muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Gente, eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos no nosso penúltimo programa do ano. No penúltimo. Inédito. Verdade. E Passou rápido esse ano. hoje a gente vai Sempre falar de gratidão. E é impossível, assim, eu começar o programa para falar de gratidão nesse final do ano sem a gente bater um papinho aqui entre nós. E vocês podem escutar, a gente deixa vocês aí. Gente, assim, parece mentira, mas em dezembro do ano passado, né, a gente estava formatando esse Feminíssima Talks, que é um formato novo para o nosso programa, um formato novo aqui no Rio Grande do Sul, que a gente trouxe de peito aberto. E que eu entrei em contato com vocês e vocês... Privilegiados nós. Vocês abraçaram a minha ideia e é impossível fazer um programa de gratidão e não começar agradecendo esse ano que eu tive com vocês, assim, do fundo do meu coração. Primeiro que se eu tivesse que escolher 3 pessoas para fazer de novo o Feminíssima Talks, essas pessoas seriam vocês. É engraçado, assim, gente, que eu conhecia os 3 separadamente, eles entre si não tinham contato e eu sabia que isso ia dar muito certo, porque a Lili, com esse jeito dela, assim, não é uma mulher super feminina, super sofisticada, mas muito autêntica, fala o que pensa, não manda dizer, mete a cara em tudo. Eu me identifico muito contigo nesse sentido, Lili, de pegar e fazer. Né? A Soninha, que é uma pessoa assim extremamente batalhadora, que mostrou para que veio, que não tem medo de encarar, né, Soninha? Não tem. A gente aprende toda semana contigo aqui. E com vocês 3, não é? O Pedrinho, que apesar de muito jovem, ele é um guri tão sensato, ele nos ensina tanto, não é? Na maneira de pensar uma coisa, bancar aquilo e não se preocupar com o que os outros falam. Isso eu aprendi muito contigo aqui, sabe, que Pedro? Bom. Esse ano. E eu quero que vocês saibam, assim, que para mim foi tão importante cada gravação. Cada gravação eu esperei assim ansiosamente, porque em cada uma delas, com certeza eu cicatrizei alguma ferida minha. E pelo que eu ouço das pessoas que nos assistem, que vêm falar comigo no Instagram, ou até que eu encontro, e que acham tão bacana esse formato que a gente trouxe, de ser tão sincero naquilo que a gente fala. Inclusive, quando o nosso programa estreou no Fashion TV, eles colocaram como slogan, não é? Conversas, bate-papo atual, com conversas muito sinceras. Isso mesmo. Não é? Porque realmente... Porque é sincero, né? A gente A realidade da gente. aberto. Né? E vocês entenderam muito bem a minha proposta, o propósito que eu tinha com o programa, que em tempos de Instagram, de vidas tão mentirosas no Instagram, a gente teve a coragem de vir aqui se despir. E dá um choque de realidade. É verdade. Dá um choque de realidade e mostrar para as pessoas que aqui existem 4 pessoas vulneráveis, com seus medos, com as suas coragens, não é? E com seus temperamentos, sem medo de se expor. E isso foi tão bonito esse ano, porque a gente vai indo assim, não é? Vão passando as semanas e a gente não se dá conta do que isso pode fazer de diferença na vida das pessoas. É verdade, a gente não tem noção, né? Em épocas onde a gente enxerga tanta mentira, tanta vida perfeita, tanto guarda-roupa cheio, tanto empresário ganhando milhões de dinheiro, não é? E a gente vir aqui se expor de uma forma tão honesta e tão livre, sem se preocupar com julgamento, é uma coisa muito, muito bacana. Então, é impossível eu começar esse programa sem agradecer a vocês por terem embarcado comigo, porque é uma exposição grande, muito grande, mas que gera muita identificação, né?
4 pessoas tão diferentes e tão iguais, não é? E eu termino esse ano muito realizada com esse projeto que a gente fez, não é? Hoje a gente não fala só para o Rio Grande do Sul, a gente fala para um Brasil inteiro, isso é uma coisa muito grande, que a gente vai passando, é como eu disse, a gente vai passando os dias, a gente não se dá conta do feito em um ano. Não é? Então, Verdade. eu acho que isso é uma vitória nossa de nós 4 que nos encontramos nisso, e eu tenho certeza absoluta, assim, ó, que fora a minha família, que são pessoas que eu sei que torcem por mim, eu tenho 3 pessoas aqui que torcem por mim de verdade. Sempre. Há muito tempo. Há muito tempo. Não, e a gente torce um para o outro, porque a gente criou uma sintonia, uma aproximação tão grande. A gente hoje já se conhece muito, Claro. por se expor tanto. Assim, né? E as pessoas nos conhecem bastante também. E eu espero que vocês também tenham cicatrizado muitas feridas ao longo desse ano. Com certeza. Porque do meu lado foi eu acho assim, que a gente... eu acho que uma cada terapia um tirou um mesmo. pouco, né? E eu espero que a gente tenha também ajudado vocês que estão aí nos assistindo, que estão do outro lado, que nos acompanham. Quero fazer também um agradecimento super especial para todos vocês que nos prestigiam toda semana. Para aqueles que ainda não prestigiam, ou que não falam bem, mas que estão falando de nós. Né? E é isso aí. Acho que... É que, na real, aqui foi uma coisa muito interessante, é que eu, pelo menos, estou cicatrizando bastantes feridas, assim, porque quando a gente expõe, e que para falar, né, apesar de ser uma gravação, se tem algum errinho, a gente consegue retocar o take, alguma coisa do gênero, mas para a gente concretizar uma ideia a respeito da nossa vivência, da nossa realidade, tu tem que pensar nas situações que tu viveu. E naquele instante tu tem que pegar, filtrar e já digerir. É uma então, catarse. É uma catarse. Né? Porque a gente Sabe não que as pessoas estuda. não acreditam que a gente não tem roteiro? Mas é isso, não tem. Mas não tem. Cada um que interpreta do jeito que quer. Gente, tem vezes que nós chegamos aqui, hoje foi um dia que eu olhei e falei, o que nós vamos gravar mesmo? As pessoas não acreditam, porque parece que é tudo assim, orquestrado, combinado. Mas isso é sintonia, né? Que é uma coisa muito rara. Que fica bonito. A sintonia que a gente teve, que eu acho que isso é muito bacana, é uma coisa muito rara de acontecer. Né? E a gente teve esse privilégio. Eu acho que com certeza. A gente deve muito também à tua condução. Ah, total. Não, hoje não, assim, mas, claro, eu digo assim, eu sei que eu tenho a minha família e eu sei que eu tenho o Pedro. Tu tem outra família aqui. Eu sei que eu tenho a Eliane. Mesmo que a gente não tenha assim, um contato diário, um convívio, mas a gente sabe que é verdadeiro. Mas sabe... E vocês me têm, podem ter certeza disso. Sei. A gente sabe, a gente sabe, né? Sabe o que eu tava pensando, tu tava falando agora, eu tava me lembrando. Tu vê, comigo pelo menos, nós gravamos há quase 10 anos. Sim. Né? Nós gravamos há quase 10 anos outros programas já, e é muito interessante porque para tu manter um programa, né, onde tu expõe o teu trabalho, tu expõe a tua vida, normalmente tu tem que estar muito sintonizado com aquilo que o programa tem a oferecer para o telespectador, porque é uma via, né? Com certeza. E, olha, eu passei por tanta mudança nesses tempos, assim, e consegui sempre manter desde o Feminíssima, desde a agenda, sempre. Agora do Talks, todos, a gente sempre conseguir se encaixar em um deles. Eu acho que eu fui mãe do Pedro na outra vida. Só pode. Bati o olho no Pedro. É verdade. Eu fui a tia que apoiava o Pedro. Isso. Né? Bem isso. E isso é muito bonito, né, gente? Bonito, raro. É que a amizade, é que eu acho que assim, quando algo faz sentido e uma amizade começa tudo de uma maneira profissional, se torna amizade, que é muito difícil o amigo virar cliente, mas o cliente vira amigo, né? É muito comum. Então, tu conseguir passar por tantas fases da vida, assim, porque 10 anos parece pouco, mas acontece muita coisa. Eu passei várias fases. Eu acho que nós ficamos mais de 10 anos. Mas eu vou te dizer você assim, sim. Quando eu comecei, você já ficou mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E a Soninha foram, assim, vários momentos.
Vários negócios. E agora eu vou ter que jogar confete pra mim, porque que como eu merece. fui perspicaz de enxergar a alma de cada um de vocês, É verdade. saber que eram vocês que É tinham que verdade, estar é aqui. verdade. Isso é um dom. Então, assim, ó, gente, Né? É um dom. a minha gratidão, o meu amor, meu carinho e tudo que eu puder oferecer para vocês, vocês sabem que vocês podem contar sempre comigo. Nossa, E tu conosco. Sei. Gente, e que diferença que fez na vida de vocês o Talks? na minha foi uma catarse. Coisas assim que eu nem pensava. Como... que eu não... A Lili chegou aqui nesse sofá no primeiro dia. Não tenho eu nada sou desse traço. 100% resolvida. Isso. Eu nunca fiz terapia. De repente, descobri tanta coisa, entendeu? É Como bem a gente tem que verbalizar e parar para pensar na gente mesmo. Ser a gente mesmo é bem cansativo, sabe? Não, e nem sempre os Sério. insights são positivos, às vezes os insights são negativos. Porque coisas que tu acreditou uma vida inteira. Não fazem mais sentido. Erra ali, né? Sabe? Por isso que é muito bom a gente verbalizar, parar para pensar, como o Pedro já falou, sabe? Que a gente daí se dá conta. Porque a gente, no dia a dia, na correria, tu não para pra fazer isso. Não presta atenção. Tu não presta atenção, É. né? Verdade. Então, foi muito bom. Eu acho, assim, que eu me descobri um monte, assim. Tô me achando muito melhor do que... E as pessoas também te Estou, descobriram. inclusive, mais isso. resolvida. Eu estou, As inclusive, pessoas mais também resolvida. descobriram que por trás daquela mulher de salto, sempre Que arrumada, mal. sem um fio de cabelo fora do lugar, Já tá sempre, o cabelo tá sempre fora do lugar. né? Existe uma mulher real. Isso Mas é não muito tem bacana, isso, essas né? coisas. É sempre... As pessoas questionam muito, assim, bah, que coragem tu ir lá e falar aquilo. É. Te expor tuas vulnerabilidades, isso não é muita coragem. nos Coragem dias de mesmo, hoje. porque todo mundo Né? se acha com o direito de julgar sem estar vivendo Eu a acho que é situação, coragem e entendeu? maturidade, sabe? Porque uma coisa é a gente vivenciar as coisas e, né, e passar pelos problemas. Sabe que eu não dou bola nenhuma em contar minha vida, as coisas para as pessoas, assim. Mas aí é que eu digo que tu é diferenciado na tua maturidade. Eu Porque tu tem... A gente chega nesse ponto, Pedrinho, quando tu te sente mais maduro e que tu não tá nem aí pro que os outros pensam. E o Pedro, com 30 anos, ele já tem essa maturidade de despejar tudo e não tá nem aí. É lógico que nos conhecer, poucos nos conhecem, assim, mas agora, falar abertamente, eu vejo que durante esse período todo, né, desde que a gente começou a gravar até hoje, que bateu certinho um ano, aconteceram muitas coisas comigo, né, eu concretizei uma troca profissional, fiz o encerramento de uma loja O que mudou? me mudei, aconteceram muitas coisas assim, e hoje eu vejo que Cortou o cordão umbilical dos pais. cortei, mas isso era uma coisa que eu já tinha cortado mas um não tempo. mas não é fácil. Não, na real eu já tinha cortado já fazia um tempo. Mas Eu acho tu nunca morou assim, eles lá e tu aqui. é a primeira vez que eles também saem Claro. de Porto Alegre, né? Eles Vão morar também em outro lugar, cortaram o eles cordão também. umbilical. Nesse sentido, sim. Mas eu acho que de um modo geral foi muito crescimento, porque consegui encaixar todas essas fases, toda essa realidade resumidamente, expressar aqui no programa para que se encaixe no tema do dia, tem que ter o cérebro dar uma cãibra ali. Dá E a uma gente tem que Dá uma dar. câimbra, mas ó, terminou o ano inteiro. Gente, então, assim, ó, é só agradecimentos, chuvas de coração para todo mundo aqui, porque foi um ano que passou muito rápido. E quando a gente não sente passar, porque teve um lado bom, né? Lógico. E eu acho que um dos lados bons desse ano foi esse encontro aqui toda semana, onde a gente exorciza tudo, né? E de quebra ainda acaba ajudando pessoas, criando uma identificação, as pessoas vendo que não são só elas que passam pelas coisas. Né? Isso aí. Obrigada pela sinceridade de vocês, pela autenticidade e por o quanto vocês se entregaram a esse projeto junto comigo. Eu precisava colocar isso para os meus amados companheiros de cenário aqui, de programa, mas o programa não terminou, muito pelo contrário, ele está recém começando, então não sai daí porque a gente vai para um break comercial. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. Hoje, vim conversar um pouquinho sobre as festas de final de ano.
Sabemos que todos somos convidados para jantas, almoços, tudo em comemoração para reunir os amigos e a família. Mas sempre tem aquela má digestão, aquela sensação ruim de estômago. E o que a gente pensa na matéria pura? Por que não auxiliar vocês? A gente produz umas enzimas digestivas, que são produzidas pelo nosso estômago, pelo nosso pâncreas, e elas ajudam a digerir a comida. Mas nem sempre elas são efetivas. Por isso, é bom, às vezes, a gente suplementar. Eu preciso suplementar em todas as refeições? Não. A gente pode suplementar naquela refeição que a gente vai exagerar, naquela refeição que a gente vai fazer mais produtiva, com mais comida, né? Então, ela pode ser usada ocasionalmente. O que dá para a gente fazer? Venha até a farmácia, converse com uma das nossas farmacêuticas, ou pode ser pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Instagram, e a gente vê qual é a tua maior necessidade, o que realmente tu precisa de enzimas, e formar uma formulação especial para você, para poder passar esse Natal e esse Ano Novo muito bem durante todas as refeições. Você encontra a Matéria Pura em 2 endereços, em Carlos Barbosa, na Avenida Rio Branco, e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Em clima natalino, hoje eu te apresento esse encantador apartamento de 2 quartos, vaga de garagem em um condomínio excelente e bem próximo do Zafra Higienópolis. Ele fica em um empreendimento Melnick com infra completa. E está sendo ofertado por apenas R$ 640 mil. Há imóveis que falam por si só, e esse é um deles. Agenda tua visita. É hora de Dr. Carlos Cui vir aqui comigo. Dr. Carlos, hoje queria falar com o senhor sobre lipedema. A gente ouve falar muito do lipedema hoje em dia, não é? É que na realidade, assim, sempre existiu. Sim. Toda mulher que tem o lipedema, o que é o lipedema? É uma doença do tecido gorduroso, tá? Do tecido adiposo. Esse tecido, por uma questão muitas vezes genética, bastante associado com ganho de peso, mas basicamente o fator genético é bastante importante, hábitos de vida também, pessoas assim que já têm uma tendência a acumular líquido nas pernas, a ter celulite, a ter uma circulação pior, prejudicada. O que aconteceu hoje em dia é que assim, se sistematizou classificação, nomenclatura e se mostrou que na realidade existe um problema que era um pouco negligenciado e que muitas mulheres sofrem. Tá? O lipedema na realidade principalmente ele acontece nas pernas, tá? É uma associação de celulite, má circulação, retenção de líquido. Alguns casos mais graves tem dor, né? Tem mulheres que têm dor nas pernas, tá? E a característica principal é que não é só retenção de líquido, não é só celulite, é um conjunto de coisas. Claro. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema circulatório mais grave, que tem só retenção de líquido por causa desse problema circulatório, ela tem a perna inteira inchada, por exemplo, tá? Inclusive os pés. A pessoa, o lipedema, uma das características que é uma doença só do tecido gorduroso, tá? Então aquele tecido retém mais líquido, aquele tecido não tem uma circulação adequada, que a gente anota basicamente olhando assim uma celulite, mas aí tu vai examinar os pés das pessoas, não são inchados, por exemplo. Então assim, não é um problema circulatório geral da perna, é só da região onde tem um acúmulo de gordura, tá? Então essas pessoas
elas vão ter um tratamento que, por exemplo, não adianta ir no vascular, por exemplo, para melhorar a condição da perna, porque o problema é do tecido mesmo, é um problema da estruturação do tecido. Então a gente tem que fazer um tratamento geral. Pode incluir uma melhora da circulação, mas a gente também tem que tratar a gordura. Bom, hoje o Dr. Carlos falou das características do lipedema, não é, Dr. Carlos? No próximo programa, nós vamos falar o que a cirurgia plástica pode fazer pelo lipedema. Gente, hoje nós vamos falar sobre gratidão. E claro que junto com a gratidão existe o outro lado, que é o da ingratidão. Mas o quanto você é grato por tudo que você tem. Por que muitas vezes nós precisamos chegar em situações limites para entendermos, para agradecermos amanhecer de manhã, tomar um bom café, as coisas simples da vida. Gente, normalmente é assim, não é? A gente aprende a agradecer mesmo quando tu passa por uma situação limite, seja de doença física ou doença mental ou algum problema sério de família, não é? Com vocês é assim? Vocês costumam agradecer sempre? Tu sabe, Carmen, que eu sempre fui muito grata. Talvez pela minha história, né? De ter tido a oportunidade que eu tive, mas assim, ó, eu sempre, desde criança, nunca ninguém me ensinou, mas eu sempre agradeci pela cama que eu dormia, pelo banho que eu podia tomar, pela comida que eu tinha, sempre. Isso era uma coisa muito minha e eu sou uma pessoa extremamente grata a tudo na minha vida e verbalizo isso. Verbalizo não só agradecendo ao universo, mas fazendo com que outras pessoas tenham acesso àquilo que eu tenho. Soninha, me diz uma coisa, tu fosse adotada, né? De repente, talvez tenha sido em função disso. Com quantos anos tu fosse adotada? Que eu passei a ter uma vida decente com 6 anos. Com 6 anos. Daí quando tu começa, quando tu passa por uma situação de mais conforto, de mais estabilidade, claro, automaticamente tu começa a agradecer. Então tu viesse de uma situação limite para aprender a agradecer desde pequena. Normalmente aquilo que tu tem, que para ti é uma coisa comum, né? E normal, quando a gente é poupado pelos pais pequenos. Sim, vive numa bolha, né? Tu nem imagina que tu tem que agradecer e que exista uma situação muito diferente da tua, né? E sabe que eu passo a agradecer tudo durante o dia, assim, às vezes eu tô lá, tomei um café gostoso, meu Deus, ai que delícia, muito obrigada, senhor, que café bom. Que coisa boa. Sabe, é tão Soninha, bom isso, né? eu já penso assim, ó, que as pessoas gratas, eu sempre fui grata, eu graças a Deus não tive, grata até por não ter passado por perrengue tão grande de saúde com a minha família, com meus pais, enfim. E eu acho que as pessoas que têm essa capacidade de ser grata, nasce com isso, entendeu? Porque tem gente que já nasce reclamando. É verdade. Nossa, então, as pessoas que têm esse temperamento, acho que mais positivo, não sei o quê, naturalmente acho que são gratas. Não precisam passar por tanto perrengue, sabe? E aquelas que passam, acho que por muito perrengue, pode até ficar grata, meio assim. Meio revoltadinho. Meio revoltadinhos. Eu acho que a gente meio nasce prontinho, sabe? Pode ser. Né? A pessoa pensa, senhor, eu sou grata, mas né? Porque só pelo fato da gente, assim, ter toda a família com saúde, ter tido saúde. Eu nasci com 7 meses, que foi quase uma coisa. Eu já sou grata por ter ficado viva, porque ninguém achou que eu fosse viver, entendeu? Então, mas eu não lembro disso, não passei perrengue por isso. Por causa disso, claro. Então, simplesmente, eu tô aqui, né? Então, não foi uma coisa que eu senti. Mas eu sempre fui muito grata pelas coisas e pelo fato da gente nunca ter passado por... Passamos coisas financeiras, mas juntos, que acabou virando risada. Meu pai faliu, a gente era pequeno, mas acabou sendo coisas que fomos administrando com a falta, mas a falta uniu muita gente, entendeu? Sim. Então, minha mãe costurava, não tinha máquina na época de fazer chulhados, eu que fazia, eu tinha 10, 11 anos, e para mim era brincadeira aquilo, sabe? Então, eram uns perrengues que foram divertidos na forma como foi levado, como foi conduzida a situação. E eu, quando olho, assim, observo as pessoas falando, principalmente, vai muita cliente na loja, assim, eu vejo que quem é grato, acho que meio nasce
Já Grato. grato, Já sabe? nasce grato. Que, assim, eu me dei conta, quando tu propuseste ali o tema do programa, que eu sou uma pessoa que sou muito grata até hoje por tudo que eu passei. Sim, pelo bom e pelo ruim. Por né? tudo que eu passei. Sabe por quê? Isso me construiu de tal forma que hoje eu posso dizer assim que eu sou uma fortaleza. Sabe, me derrubar é muito difícil e eu mesmo não consigo me derrubar. Tão forte que eu me tornei por ser grata a tudo que eu passei. Não, porque a gente se derruba ao longo da vida, derruba. né? É verdade. E assim, eu olho para outra pessoa, toma Derruba. uns tapas na cara aí, Claro. sabe? Ressuscita que não é tu. Sabe, então assim, eu me tornei tão forte em razão de ser muito grata por ser quem eu sou, que é muito difícil até eu mesmo me derrubar. Sabe, a gente me tornou também não forte. me Então, permito. mas é Não me permito. me derrubar. verdade, assim, ó, e a gente não ter pena da gente mesma, né? É. Vambora. Sabe que eu sempre senti um pouco de dificuldade com a questão da gratidão, assim. Não sei se porque eu nunca tive azar na minha vida, sabe? E eu sempre contei muito com a sorte sempre teve muito ao meu lado. Acredito que sempre teve muito ao lado dos meus pais quando eu era criança. Sempre teve ao lado de todos os meus relacionamentos. Talvez porque tu vibre nessa energia. Eu vibro muito na energia da sorte, que eu sempre sei que tudo vai dar certo. Sim. Mas sabe que a questão da gratidão, hoje eu percebo em pequenas coisas. Às vezes, eu passo por um dia mais complicado e acontece uma pequena coisa boa. Eu faço um café e aquele café tá com gosto muito bom. Acertei certinho a quantidade de café no coador, sabe? Ou tomo um refrigerante que ele tá gelado na medida certa. Então tem umas coisinhas assim, eu passeio com os cachorros e daí eu olho, às vezes, tô passeando com eles enquanto o Mugler tá fazendo um xixi, eu olho às vezes pra árvore que ele tá fazendo xixi, daí vejo as formiguinhas subindo. Mas tudo depende de como a gente vê. Mas eu vou te E dizer isso que assim, é ó, o que me traz uma gratidão do tipo assim, como eu sou sortudo. porque isso entendeu? acaba anulando, talvez, coisas ruins que aconteçam no teu dia. A gente perceber essas pequenas coisas boas, o dia que as pessoas se derem conta que tu perceber essas pequenas coisas, que às vezes parecem tão simples, como tu ter curtido o teu banho, ou ter tomado o teu café que estava no ponto certo, ou tu ter olhado a árvore, o quanto isso anula as coisas ruins do dia, elas vão ver que aí, esse é o pulo do gato. O pulo Esse é o pulo do gato. O pulo do gato não é aquela viagem caríssima que tu quer fazer, que é bom, é maravilhoso, ou aquela mansão maravilhosa. Sim, não é que tão tu quer superficial, comprar, né? ou o carro que daí tu quer atirar. Não, eu sei que a gente tem que ter os desejos materiais da gente, mas eu acho que o grande pulo do gato para a felicidade é esse. É o poder da gratidão, né? É tu agradecer. Eu acho que é como a por gente tudo. vê a vida, sabe? As O dia a delícias da dia. rotina, sabe? Eu amo olhar a lua, quer dizer, as pessoas acham que eu sou lobisomem, me chamam de lobisomem. Porque, eu sempre, olha, vocês viram a lua? A semana passada Tá maravilhosa. Então, sabe, essas coisas é que todo mundo fica, a maioria, fica procurando alcançar alguma coisa para ser... para ter grato ou para não sei o que, sabe? Eu acho que isso é da pessoa. Não adianta a gente querer ensinar isso para alguém, sabe? Não tem como ensinar. Ou a pessoa passa por uma experiência e se vê obrigada a enxergar o mundo dessa maneira, por uma experiência negativa, ou é dela mesmo, né? Ou ela aprendeu com a experiência dos pais. Gente, a gente vai para um break comercial, já volta em seguidinho, então não sai daí. Boa tarde, feminíssimos. Tá todo mundo querendo saber como é que eu conquistei esse corpinho aqui, ó. Então, aqui tá responsável, ó, nossos planos de emagrecimento, tratamento de modelagem que fazem toda a diferença. Não é só o acompanhamento com as enzimas, não é só tecnologia, é um conjunto de coisas, né, Jô? É isso que faz com que a gente tenha esse resultado aqui. Um conjunto de coisas, cuidar se a cliente não está inflamada. Então, tudo isso a gente tem aqui, esse cuidado todo com as nossas clientes. Exatamente. Porque, ó, emagrecer é fácil, manter é difícil. Mas aqui, ó, ela tem tudo para te deixar linda de viver e com esse corpinho aqui, ó, de 38. É hora de liberou por aqui. E a pergunta que não quer calar para a Lene. Me dá motivos para a gente procurar a Liberou.
Discrição, facilidade, um bom dinheiro e economia circular. Bárbaro, né? Não precisa de mais nada, né, Helene? Nada. A Liberou trabalha fazendo você desapegar daquelas coisas que estão obsoletas dentro de casa, ou uma casa inteira, enfim. Dá uma explicadinha, Helene, para quem É tá muito assistindo simples. pela primeira vez. Nós vamos na residência ou na fábrica, ou enfim, onde for, avaliamos, precificamos, mandamos os convites, organizamos e acompanhamos a venda do Tá, e a início ao fim. pessoa vai gastando durante todo esse tempo? Nada. Nada. Pessoa- Ela só gasta no final. No final, um percentual, em cima do valor em total cima da do venda. valor, não é? Então, se você vai se mudar, se você tem um parente que faleceu, enfim, se tem lotes de coisas que você não usa mais, mas claro, tem que estar tudo funcionando Em bom estado. Em bom estado, não é? É só entrar em contato com a Lene Mostardeiro, que ela dá o destino certo. Estamos de volta e hoje falando sobre gratidão versus ingratidão. Vocês sabem assim, ó, que eu sempre, desde pequena, eu tinha o apelido de Poliana. A Poliana, o Pedro não deve conhecer. Tu leu o livro da Poliana? Eu li. trilogia. Que ela fazia o jogo do contente. Eu fui obrigado a ler no colégio. Que livro bem chato. Não fala assim da Que livro insuportável. Não, mas eu acho assim, ó. Não fala assim da Poliana. Eu vou te Mas era chato, né? Era chato. Sabe, viu? Eu Não- acho. Era chato. Comigo, né? Mas é que eu acho assim, ó. Eu acho que tu, depois que passa, claro, tu não vai ficar feliz quando tu tá passando por um momento ruim. Mas depois que passa, tu sempre querer tirar um aprendizado daquilo, eu acho que é positivo. É que Porque assim, tudo vem para ensinar a gente. Até porque, por exemplo, eu passei por um monte de coisa ruim na minha vida. Quem não passou? Sim, Mas quem não é passou? isso. Se eu não tivesse passado por esse monte de coisa ruim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu me orgulho e tá- de pessoa. e tá tudo certo. É que assim, ó, tem esse papo de positividade tóxica, que é uma coisa Eu muito acho chata. Sim, que daí é um E exagero. quando vem, por exemplo, nós e o resto da população temos muito acesso a telefone, televisão Sim. e coisa. Aí existe uma coisa muito de politicamente correto, positividade tóxica. Sabe, tudo isso são coisas que não fazem muito sentido, porque é igual falar, por exemplo, masculinidade frágil, sabe? Tipo, isso não existe. Se tu tem uma masculinidade na tua vida, é porque a tua masculinidade ela tá ok, entendeu? E a mesma coisa com a positividade tóxica, é uma coisa meio Acho que... palhaçada. Então não é verdade, positividade. né? Então não é positividade, é mentira. É. Entende? Então, assim... É que as pessoas confundem positividade com negação. Sim. Sabe aquela pessoa assim, eu nego o problema, então, não, tá tudo bem. Não, Essa Não, gente não, pensa que é na na verdade, verdade. tudo bem. não é tudo Mas bem, o vamos que enfrentar eu isso me aí. refiro, gente, assim, ó, a quando passar a situação, Quando passa, ótimo. tu te dá conta de que tu passou aquilo e tu, se tu sabe tirar proveito daquilo, tu te torna uma Maravilha. pessoa melhor. É que tem uma coisa, Né? assim, ó, se tu parar pra pensar, eu sempre, desde muito cedo, isso é uma coisa que eu não me lembro quem é que me falou, mas em algum momento eu ouvi de alguém e me caiu a ficha. Tu tem que curtir tudo que tu tá passando, Eu também acho. né? Se eu tô passando por uma merda, entendeu? Se eu tô assim, ó, no fundo do poço, lambendo o chão do poço, paciência, eu tenho que aprender a curtir aquilo. Se eu tô no luto, eu tenho que aprender a viver meu luto. Se eu tô na melhor fase da minha vida, eu tenho que curtir aquilo, entendeu? Se eu tô apaixonado, eu tenho que curtir a paixão. Pedro, eu acho que é justamente como a gente... Eu lembro de uma cena minha. Eu tinha dinheiro para o almoço daquele dia. Eu estava indo comprar comida no supermercado, que tem a comida pronta. Aham. Era 7, não sei o que eu tinha, entendeu? Se era reais ou o que era na época. Era não 7 lembro. dinheiros. Era 7 dinheiros. E tinha um mendigo pedindo, eu estava indo e tinha um mendigo pedindo esmola ali. E eu olhei pro mendigo e me deu um acesso de riso. Porque eu... Tu com dinheiro conta. Eu olhei para ele e disse, a gente está quase na mesma situação. E ele, como assim? Eu com uma sandália Charles Jordan, uma bolsa toda chiquérrima que eu tinha até trazido dos Estados Unidos e com aquele dinheirinho contado Com ali. 7 dinheiros. Eu só olhei para ele e disse assim, a gente está na mesma situação, só que o meu passado foi um pouquinho diferente.
Tu acredita que a gente ficou se cumprimentando o resto da vida? Porque ele sumiu. Tá? Porque eu parei ele para conversar com ele e digo, nós estamos na mesma. Então, assim, se eu fosse, sentasse no chão com ele e ficasse chorando, mas virou risada, tanto a dele quanto a minha, entendeu? Exatamente. E era, o que eu ia fazer? Eu só tinha dinheiro para aquilo ali, ainda tinha que cuidar o peso, que não passasse daquilo. Então, é tudo como a gente encara, sabe? E por que eu faço isso, não sei, é meu jeito mesmo. Não pensa que, eu vou fazer Mas isso. é comigo. Eu ouvi alguém falando isso essa vez, essa situação, que eu não me lembro quem foi que falou, quando tu ouve uma coisa que faz sentido pra ti, é porque aquilo já fazia sentido muito antes de tu ouvir e tu não sabia, né? Então, sei lá, eu curto as fases da vida, mas eu tenho dificuldade em sentir gratidão. Assim, por exemplo, olhar as coisas e do tipo, eu me forço a ser grato. Se eu passo por uma coisa, acontece uma coisa boa, eu paro. Sim, tu tá te doutrinando. Eu me doutrino, eu paro, vou lá no meu altar, me ajoelho, agradeço e peço sempre eu sempre peço para Deus, assim, para a espiritualidade de uma maneira geral, digo, olha, me ajude a ter mais fé e me ensine a ser mais grato, a sentir realmente o que é a gratidão. Não da boca para fora. Não da boca para fora, porque gratidão já tá uma palavra chata, né? Se tu parar para pensar assim. É que ela tá banalizada. Banalizada. Mas quando tu sente aquilo, que é uma coisa que parece que sobe do teu umbigo, aí vai passando por todos os teus órgãos, vai vindo, aquilo sai de dentro de ti. Por isso que eu digo assim, é muito Pedro, legal. Que a gente... quando tu passa por uma situação limite mesmo, que tu não vai só até o fundo do poço, tu lambe a terra. Sim. Tu lambe a terra. Daí tu conhece essa sensação. Eu conheci essa sensação depois de ter lambido o chão o tempo todo. O chão todo do poço. Hoje, eu te digo assim, eu sou uma pessoa tão grata, mas tão grata que eu não consigo dormir sem agradecer que eu levantei de manhã, que eu me alimentei, que eu tive pessoas bacanas do meu lado. Isso é uma coisa assim, que me enche de... Eu vejo que vem assim com fé. É diferente da gratidão que eu tinha antes disso. Claro. É um sentimento que preenche tanta gente que só quem passa para saber, sabe? É isso que eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Sabe? Essa coisa assim. Olha, eu vou te dar uma boa notícia, uma péssima notícia. Então talvez tu possa passar por algumas coisas. Não. Estou passando. Bom, a vida é dinâmica, a gente está sempre com altos e baixos. Não tem como a gente estar feliz 100%. Quem está feliz 100% do tempo está mentindo. Está mentindo. Não, mas essa questão do alto e baixo, assim, eu estou passando, por exemplo, por uma situação meio crítica, assim, sabe? E estou aprendendo. Hoje ela não me machuca tanto porque eu estou aprendendo a curtir a situação. Então eu estou dando risada das coisas. Eu tô mais ou menos assim, do tipo, paciência, tá acontecendo. A gente tá fazendo a terapia nele direitinho. Não, eu tô olhando e eu tô pensando assim, não tem o que fazer. A única coisa que eu penso é assim, eu preciso ser mais generoso comigo. Porque nada do que tá acontecendo porque eu quero que aconteça assim. Entendeu? Não é... Então, isso eu tento ser o mais generoso possível comigo. Sabe que esse final de semana eu assisti um filme, foi na Netflix, eu acho, que o nome é Hector, A Procura da Felicidade. Porque quando a gente aprende a ser grato, tu aprende a ficar feliz com pequenas coisas, não é? Então, tem uma relação muito direta uma coisa com a outra. Então, é a história de um psiquiatra que trabalha muito, não tem tempo de enxergar o mundo, os caminhos, nada. Ele só trabalha e se dedica aos clientes. Tem uma namorada bacana, um apartamento bacana, uma vida estável. E chega uma hora na vida dele que ele pensa assim, mas eu tô aqui aconselhando toda semana, mudando a vida de milhões de pessoas, de muitas pessoas, e na verdade eu não sei o que é a felicidade para mim. Eu quero ajudar os outros a encontrar. Eu venho com palavras vazias, mas realmente eu não sei o que é felicidade para mim. E ele sai numa viagem sozinho para a África. Ele viaja para vários lugares assim bem diferentes e vai anotando o que é a felicidade. E quando chega no final do filme, ele conclui que a felicidade, que é isso que a gente está dizendo, ela está nas coisas mais simples, né? Tem contato com vários tipos de pessoas, que a felicidade está realmente nas coisas mais simples, nas relações autênticas,
não é? E que tu aprende com cada coisa se tu tiver presente em cada coisa. Para mim, isso Seja é na coisa fundamental. boa ou na coisa ruim. Estar A presente. mensagem é muito bacana e é bem isso que a gente está conversando aqui e que a gente até já conversou também num programa sobre felicidade, né? Exato. Que a felicidade, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Ela está muito no simples, né? A gente vai para um break comercial e já volta para falar sobre esse assunto. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos ombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a vida, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Em clima natalino, hoje te apresento esse encantador apartamento de 2 quartos, vaga de garagem e um condomínio excelente e bem próximo do Zafra Higienópolis. Ele fica em um empreendimento Melnick com infra completa. E está sendo ofertado por apenas R$ 640 mil. Há imóveis que falam por si só, e esse é um deles. Agenda tua visita. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre gratidão e ingratidão. Gente, mas saindo agora dessa esfera que é a gratidão por ter acordado, por tomar um café, e a gratidão que as pessoas deveriam ter com a gente, ou que a gente deveria ter com as pessoas. Não é? É impossível a gente falar de gratidão sem falar de ingratidão. Por outro lado, abrindo um parêntese antes de vocês opinarem, eu acho que a gente, quando faz alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer sem esperar nada. Uhum. Mas se a pessoa é ingrata contigo, quando tu faz uma coisa boa com ela, dói. Mesmo que tu não espere nada. Mesmo que tu não espere. Isso não existe essa... Mesmo que tu faça sem esperar, ela dói. Né? Dói. Mas sabe que eu não sinto... Eu tava... Até antes da gente começar a gravar, eu tava comentando que eu tenho uma amiga, uma pessoa que eu contribui muito, assim, com várias coisas com ela.
e eu fiquei sabendo recentemente que ela estava falando umas coisas de mim. E eu parei um minuto, assim, respirei e falei, Deus, gente, eu realmente estou sentindo isso? Ou que é uma coisa minha, eu estou sentindo, é o meu ego, qual é que é essa sensação? E eu senti mais que era uma falta de respeito do que basicamente uma ingratidão. Porque era uma pessoa que frequentava a minha casa e que, a partir desse momento, ela passou a me desrespeitar porque ela profanou o meu templo, que é a minha casa. Então, ali eu vi como um desrespeito, porque se eu paro para pensar, eu não espero, eu já esperei. Mas o desrespeito, ele também É uma ingratidão. ligado à ingratidão, né? Depende. Acho porque que tem tu gente... não desrespeita uma pessoa que tu é grata, que tu considera. Mas é que daí é uma questão da gente ver se realmente é uma amizade, se é unilateral, né? Se realmente... Ela está sendo ingrata, é só o jeitinho dela. É que eu não sei, mas hoje eu consigo ver quem realmente são os meus amigos. Mas é que às vezes a gente tem... Eu tinha muito por hábito dar por dar, porque eu achava que a pessoa estava precisando, sem esperar me pedir. Sem esperar uma retribuição. Sabe? Também, né? E sempre me ferrava, assim, depois ficava chateada, porque a pessoa não pediu, até que tu leva uma bem na cara e tu resolve assim, bom, vamos esperar. Daí as pessoas são ingratas, mas a gente se permitiu essa, não é? Porque eu sempre tive mania, tu quer? Eu tenho. Tu vai numa festa e, quer uma bolsinha? Tenho, posso te emprestar. Tu não sei o que, tenho tal copo, quer levar, sabe? Nem me pediram o que eu tenho que me fresquear. Sabe o que eu tenho que me disponibilizar? A pessoa nem pediu. Eu só faço o que me pedem. Pois mas eu não era assim, Pedro. Agora eu adorava resolver os problemas e já decorar e já não sei o quê. A la Carmen, entendeu? Daí... Tamo junto, Lili. É que me dá prazer. Tu tá entendendo? Me dava prazer. Sim, eu tive que me policiar mais feliz até do que a pessoa. Exatamente. Aí tu passa porque aquilo me prometida, realizava. Mas tu sabe, Lili, que aquilo que a gente falou lá no início, de tu chegar numa situação limite, isso te ensina muito quem é que está do teu lado e quem não está. É tão bom agora esperar. Daí tu pensa, todas aquelas pessoas que tu fez alguma coisa de bom, quando tu tá na situação limite, aquelas continuam do teu lado e aquelas que se afastam para não se contaminar, achando que vai levar a má sorte. Claro. Né? Mas eu acho que é aí que a gente separa as coisas. O joio do trigo. Mas aí, assim, eu sou muito intolerante a gente ingrata. Eu não consigo tolerar. Eu deleto. E às vezes não é nem comigo o negócio. Sabe? Não é nem, eu não tenho nada que compra a briga dos outros. Mas eu vejo assim, poxa, eu tive isso no trabalho, assim, eu tive um chefe que ele ajudou muito uma menina. Muito, assim. Inclusive comprou algumas brigas, porque todo mundo enxergava que ela era uma bisca, né? Menos ele. E ele ajudou porque tinha um coração bom, sabe? Sim. Vestiu a camisa dela. Vestiu. E um dia ela botou ele na justiça. Quando foi demitido, botou ele na justiça. Tu vê? Mas eu fiquei tão braba com aquilo. Eu fiquei tão furiosa, eu fiquei tão triste. Mas tu é dessas de comprar a briga dos outros. Né? Mas assim, eu também quando me incomoda dessa forma. Você sabia que ela comprou uma briga minha por causa do meu cabelo? Mas, gente, mas não é. Mas tem que comprar mesmo. Mas não é, mas o que sabe? Uma pessoa que veio criticar o meu cabelo pra Soninha. Arrumou briga. Foi pra pessoa mais errada do mundo. Eu não tinha idade pra usar franja, como se tivesse idade pra alguma coisa. Olha, a Soninha ela não pode andar armada, gente. Porque se ela tivesse um 38 na cintura, que ela se dando um tiro no joelho. Mas e aí eu sabe assim, eu sou muito intolerante, assim, eu vejo assim, as pessoas são ajudadas e não estão nem aí, sabe? Às vezes assim estão numa situação limite e aí há toda uma mobilização para aquelas pessoas não estão nem aí. Aí eu fico muito mordida com isso, assim, eu fico a ponto assim, eu tenho que segurar a língua dentro da boca, porque a minha língua tem dificuldade de ficar dentro da boca. Soninha, não conseguem construir nada, relações sinceras, entendeu? Elas não conseguem construir relações sinceras, porque a vida é uma via de duas mãos, né? Querendo ou não, mesmo que tu faça sem esperar nada em troca, eu acho que eu sou uma pessoa que se alguém me faz um bem, eu sou eternamente grata. Eu também, eu lembro. Me ganhou até o último dos meus dias.
Eu idem. Pode ser até exagero. Eu mas- acho que às vezes é um pouco exagero mesmo, sabe? Claro Mas que eu é. não consigo não considerar. Porque tem um prazo de validade essa gratidão, tu não acha? mas eu comigo pro não, resto eu vou da até vida. o fim da vida. Eu também, eu sou assim, as pessoas que me deram a mão, eu vou ser eternamente grata por essas pessoas, entendeu? Eu tenho, é uma dívida de amor, acho que nem é de gratidão, é de amor, verdade. assim. Com certeza. Concordo. Se Largou, dispôs se aqui, dispôs, sabe? Eu tenho certeza que eu não que seria não- quem eu sou se eu não tivesse Até tido uma porque- ajuda necessária. O que não significa... Lembra da dona da Cuquinha? Sim. Aquela pessoa fez toda a diferença na minha vida. Como que eu não vou amar uma pessoa dessa? É. Né? O que não significa que tu vá ficar colada nessa pessoa até o Não, resto da tua vida. Porque também, por exemplo, eu tenho gratidão a muitas pessoas, mas que eu respeito que elas fizeram parte daquela fase e que hoje não sintonizam mais. Lógico. Amigos que acabaram se afastando porque eram meus amigos de infância, ou de adolescência, ou do início da fase Claro. adulta, mas que hoje não faz mais sentido. Até Mas porque né? tudo nos Mas interessa. tem aquele Então, carinho. Mas aquela pelo amor de relação, Deus, tiro minhas calças pra dar, entendeu? Não tem Exato, problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. eterno. É igual aquele amigo que tu tem, que tu pode passar anos sem ver. E parece quando que tu vê, se viu- parece que tu falou com ele ontem. É. A coisa bem boa, né? Graças a Deus Eu tenho. Eu tenho muitos Eu amigos tenho assim. amigos assim, mas... Mas até eu tenho uma amiga que a gente segue o papo de onde a gente parou, né? Que isso tenha acontecido há É 15 anos verdade. atrás. É, Aí impressionante. Eu tenho 3 Mas isso é amigas assim sintonia, que não moram né? aqui, que é assim, se a gente pode passar 2 anos, 3 anos, quando se encontra, não parece que a gente se viu ontem, sabe? E começa o papo normal. Coisa boa, né? É muito bom. isso é bom, isso enche a alma. da E eu gente, sei né? que eu posso contar com elas sabem que podem contar comigo, independente. Pode chegar amanhã batendo na minha porta, que vai ser, Claro. sabe? E eu vice-versa. Agora Então, não acho tem que- nada mais chato do que tu ter uma pessoa assim que tu considera talvez um amigo, alguma coisa, e que te cobra. Ah, sabe? Isso aí, eu acho que é Ah, Fazer e cobrar, mas Que não. tu te Daí tu não cobra. faz de vontade. Eu tenho um amigo que me cobrou uma vez que eu não dei parabéns pra ele. Num aniversário. bonito. Gente, juro por Deus do céu, faz tempo Uma isso. carência num pote. Mas isso Bah, diz muito mais essas sobre coisas. ele. Toda a vida. Mas é um saco, porque é uma pessoa que tu considera e aí toda vez que tu te encontra, volta aquele assunto. Agora eu me mas que chato. afastei. Isso é chato. Mala, mala. Esquecer. Mala. Sem Agora eu- rodinha com zíper estragado. Mas agora mandei ele pra bem longe, que daí quando ele veio com esse papo, um dia que a gente se encontrou, eu dei um abraço nele, falei, que saudade que eu tava tu, faz tempo que a gente não se encontra, mas ele, que às vezes tu pisa na bola, todo mundo, eu sempre piso na bola com alguém, né? Até tu, Adoram dizer que eu piso na bola. Eu já tô acostumada a sempre estar errado, sempre ter feito algum mal pra alguém, então tá tudo certo. Não, e agora a rede social veio para instigar isso mais ainda. Tu não curtiu, eu não vou curtir. Exatamente. Não, tu nem me curtiu. Eu botei aquela foto e tu nem curtiu. Tu nem curtiu, tu nem compartilhou. por favor. Não falo nem compartilhar, eu tô falando em curtir. Mas quem é que fica vendo? Quem curtiu ou não? Tem gente que fica. Tem muito gente mais que do tu olha, eu pensa. acho. Eu Tem sou pessoas que péssima. nascem Eu pra curto isso. tudo que... Eu curto, mas nem olho muito. O que eu faço muito, e isso é engrandecer o trabalho de alguém. Por exemplo, assim, tem uma coisa que eu gosto, eu publico, eu Reposta, eu também faço isso. Eu faço isso porque eu acho que é interessante. Também acho. A acho que pessoa é tá importante. precisando. Ninguém faz pra mim. Mas eu até digo para vocês, eu acho que pra gente não criar expectativa falsa, e eu hoje, quando eu faço alguma coisa para alguém que é de coração e que eu sei que aquilo vai me fazer bem, eu faço sem esperar nada, sabe? Se vier alguma coisa, é lucro. Se não vier, eu fiz. Tá tudo certo. Pra eu me sentir A gente em faz paz. pra gente mesmo. né? Eu acho que a gente vai chegando a essa conclusão com o passar dos anos, não é? Porque tu tá cada vez mais em busca de ser feliz, daquilo que te faz feliz, genuinamente, aquilo que te faz feliz mesmo, que pode ser eu estar sentada aqui tomando um copo d'água, Batendo faz papo feliz, isso é conosco. problema meu, né? Então, eu acho que quando a gente chega nesse estágio, as coisas ficam muito mais A vida fáceis. flui. E, infelizmente, a gente tinha tanta coisa mais para falar, né? Para meter o pau nos outros, né? É verdade. Mas o nosso tempo terminou. Eu acho que o grande recado hoje é que a gratidão, ela está muito ligada, muito relacionada com a felicidade, não é? Porque quando a gente é mais grato, eu acho que a gente vibra Em outra assim, energia. numa energia boa, e isso atrai coisas boas, não é? O universo nos dá muita coisa boa, e é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter paz no coração para se sentir feliz, ser grato,
aprender a focar no momento presente, naquilo que está acontecendo, não deixar passar batido essas coisas que podem fazer muita diferença no nosso dia. Viver o dia presente também, eu acho que é um bom ensinamento. Viver o dia de hoje, né? Porque no dia de hoje é que a gente pode fazer alguma coisa. Amanhã a gente não sabe o que vai vir, a vida é cheia de surpresas, o que passou, passou, não dá para fazer mais. Então o dia de hoje, ele faz toda a diferença e é nele que a gente tem que se concentrar. Semana que vem a gente tem um novo episódio. Até lá! É hora de pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros, enfim, a ajuda que você quiser dar sempre é bem-vinda. Você pode ajudar também fazendo um Pix para Cantinho dos Anjos ou então indo no brechó ali na Protásio, esquina com a Silva Só, a Cantinho dos Anjos tem um brechó e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, enfim, você pode doar muita coisa para o brechó, porque a venda desse brechó vai direto para Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.